Fala pessoal, olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Revenue Club, que é o podcast que é direcionado para você que é CEO de empresas de tecnologia e precisa organizar, impulsionar a sua área de vendas. E também para você que trabalha com vendas e quer aceder à posição de CRO, Chief Revenue Officer ou diretor de receitas. Eu sou o Tuco, tenho o prazer aqui de estar juntamente com o meu co-host, que é o André Seixas. André, bem-vindo. Mais uma, né, Tuco? Mais uma. Hoje com um convidado super especial, como sempre, mas eu vou falar pra ele por que eu acho ele tão especial assim. Especialíssimo! Tenho o prazer de receber aqui o Romeu Buzarello, que para você que não sabe, ele é super palmeirense e também figueirense. Ele é listado também entre os melhores executivos de marketing do Brasil, eleito um dos profissionais mais inovadores do Brasil, né, através do portal Próxima, membro da Academia de Marketing, professor de cursos de MBA e pós-graduação, ESPM, INSPER, FIA, FGV, além de mentor Endeavor, palestrante e atualmente é advisor, investidor e sócio, professor e curador de programas da Startse. Você viu o currículo do nosso convidado? Buzarello, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e nos ajudar a fazer mais um episódio. Muito obrigado. Mas antes deixa eu fazer um reparo aqui na tua apresentação, muito importante, né? Você fez uma apresentação maravilhosa do Buzarello e tal. Eu estava no Vale do Silício, eu sempre falo isso nas minhas apresentações e palestras. Eu estava no Vale do Silício em 2016, fui para uma missão de negócios e eu assisti uma palestra de um headhunter que narrou a seguinte história. Ele estava contratando um diretor para uma operação no Vale, veio o diretor e começou a narrar a experiência dele. Falou assim, então, olha, eu tenho 36 anos de experiência, trabalho no mercado B2B, trabalho no mercado B2C, conheço o mercado latino-americano, trabalhei no mercado automobilístico, conheço toda a mídia americana, todo o broadcast americano, gerenciei milhões e milhões de orçamento de comunicação. O headhunter chegou para ele, bateu nas costas dele e falou o seguinte, parabéns, a tua experiência é muito boa, mas a tua experiência é antiga. Ela não faz mais sentido para os dias atuais. Eu me recordo que na época tinha 2 executivos que estavam nessa missão comigo, eles pularam fora. Eles não aguentaram o soco no baço. E aquilo me inquieta. Há muitos anos me inquieta. A minha experiência é muito boa. Você me narrou a minha experiência sensacional. Mas é uma experiência antiga. Porque quem trabalha com marketing, como eu, e trabalho em marketing, transformação digital, e todos esses temas dessa nova economia, você tem um problema. O conhecimento não é cumulativo. Eu olho para o meu diretor jurídico, cada ano que passa ele fica melhor. O diretor financeiro, cada ano que passa ele fica melhor. O diretor de controladoria, cada ano que ele passa ele fica melhor. Eu, cada ano que passa, eu não fico melhor, eu fico pior. Porque o meu conhecimento não é um conhecimento cumulativo. Por isso que eu falo sempre, nós temos que ter coração de estagiário. Se você não tiver coração de estagiário, você não avança na jornada. E eu não recomendo aí para todo mundo, eu sempre recomendo com muita cautela ingressar nessas áreas de marketing, transformação digital, inovação. Que são áreas que você tem que ter uma vontade muito grande de estudar, de aprender. E não tem 9 to 5, não é das 9 às 5. Eu é sábado, domingo, madrugada, sempre lendo, inquieto, estudando, pesquisando, fazendo conexões, fazendo correlações, fazendo muito hora bar, que depois vamos discutir um pouco sobre hora bar. É uma atividade que você não desliga. Né? Você tem que ter uma vontade e uma energia muito intensa, porque você está sempre devendo. Se estudando, André, você está sempre devendo. Você nunca está 100% com o conhecimento na mão. Se tivesse que voltar na história, eu ia fazer literatura, né? Porque Clarice Lispector é Clarice Lispector. Né? Machado de Assis é Machado de Assis. Né? Agora nós, como fala o próprio marketing, o que é marketing? Um mercado em movimento. Né? E não é à toa que você falou de aprendizado. Né? Na verdade, você já me ganhou quando eu já falei lá, palmeirense e figueirense. Né? Mas falando até um pouquinho de aprendizado, o nosso tema é falar um pouquinho, pessoal, de educação e marketing, 40 anos de evolução e como se adaptar às mudanças. Falando de mudanças, você, como você falou, construiu a sua carreira tão importante em marketing, foi responsável, né, como líder e liderar a equipe de marketing da Tecnisa, que realizou a primeira venda no Twitter, mostrando exatamente, né, todo esse contexto de que a gente precisa se adaptar às novas mudanças e principalmente estar preparado para essa evolução que é constante, profissional, que precisa aprender através da educação. Fala um pouquinho para a gente até o que mudou no marketing desde essa época, você foi o pioneiro lá atrás e principalmente se os profissionais de hoje, assim como você, como é que vocês estão acompanhando essas mudanças? Olha, eu estou diante de um ex-aluno meu, que foi o André. O André foi um super aluno meu lá em 2010, 2011. E, primeiro, não existe mais a expressão ex-aluno. Ele não pode dizer que foi ex-aluno meu. Ele foi ex-aluno do Buzarello, mas não foi ex-aluno da SPM. Ele continua estudando, eu sempre encontro ele nos eventos, seminários, congressos, enfim. Não existe mais a expressão ex-aluno. Você tem que continuar na jornada. Por quê? A educação é a nova aposentadoria.
Sobretudo para um executivo como eu, com 57 anos, que tem uma jornada boa pela frente. A educação, para mim, é a nova aposentadoria. Tá? Quanto mais eu me educo, quanto mais eu estudo, mais oportunidades aparecem. Eu acho que não tem mais trabalho para um executivo como eu. Até tem, tá? Desculpa, emprego. Não tem mais emprego. Até tem, mas o funil ficou muito estreito. Mas tem muito trabalho. Tá? Até porque eu acho que está mudando o Brasil, eu tenho atentado muito para isso. Né? Eu sou... Às vezes até eu milito um pouco nessa área. Né? Se fala muito em diversidade no Brasil. E é um tema que eu apoio todas essas questões de diversidade. Sempre apoiei quando eu era executivo na Tecnisa, eu liderava essas questões. Mas lembrando que na palavra diversidade está escrito idade. E essa área de marketing é uma área que tem um etarismo, edismo ou idadismo, ou vamos usar uma palavra mais correta, velhofobia. Se você observar, você olha para o mercado, você vai ver poucos CMOs, homens ou mulheres, com mais de 50 anos ocupando cargos de CMOs. E quem está lá é porque já está um bom tempo na empresa. Você não olha a movimentação de profissionais com mais de 50 anos mudando de empresa no cargo de CMO. Tem, não estou dizendo que não tem, mas é muito raro. Né? Eu estou com 57 anos, eu achei que eu ia chegar com 57 anos e as empresas não queriam os gurus. Cheguei com 57, elas não querem os gurus, elas querem os guris. Puxa, mas logo na minha vez. Né? Mas eu acredito muito nesse blended de guris e gurus. Porque os guris, como o André, que já está migrando para ser guru, né? Ele já está numa fase... Muito obrigado pelo guri. Eles têm uma energia mais espetacular. E nós, gurus, temos a luz. Né? Porque eu acho que fui muito bem na minha carreira até o Instagram. Fui muito bem. Conheço profundamente até o Instagram muito bem. Já a geração TikTok, já o modelo TikTok, a batida TikTok, é uma batida que eu tenho estudado, tenho lido, mas lhe confesso que eu tenho dificuldades muitas vezes de compreender. Porque você tem uma nação hoje dos creators. É um outro jeito de tocar, é um outro jeito de liderar, é um outro jeito de briefar, é um outro jeito de se relacionar. E aí demanda uma readaptação muito, muito forte. O engajamento é diferente. É muito diferente. Um profissional de marketing hoje eu acho que tem duas áreas no mundo corporativo que colapsaram. Duas áreas que colapsaram. A área de marketing, ela colapsou. Eu fui professor do André, lá em 2011, na SPM. Hoje, eu não conseguiria mais dar aula na SPM. Eu dava, por exemplo, 12 aulas. 12 aulas, 3 horas por aula, 36 horas e faltava conteúdo. Não faltava tempo, não conteúdo, faltava tempo de tão intenso que eram as aulas. Qual o nome da energia? Alta octanagem. Alta octanagem. Né? Hoje, você fala, Buzzarello, vai lá dar 12 aulas. Não consigo mais. Por quê? Porque granulou demais. Eu ia lá, pegava o Philip Kotler, o nosso querido Filipão, e tinha toda uma matriz digital na cabeça e conseguia mandar muito bem. Hoje, granulou demais. Tem muitas microespecialidades dentro do marketing. Uma delas é o que nós estamos aqui discutindo, sobre CRO, Chief Revenue Officer, que é uma profissão que não existia lá em 2013, 2014 e que hoje tem curso, tem academia para isso. O que acontece, Tuco e André? As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. As escolas não são mais o único lugar que você aprende e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. Olha que interessante, eu tenho um sobrinho meu, fez um curso de Marketing Cloud na Salesforce. 45 horas, deve ter investido uns R$2.500, R$3.000, terminou o curso, foi no LinkedIn, colocou Marketing Cloud Certificate. Conseguiu emprego, R$9.000. Eu acho que ele não vale R$1.500. Eu acho que ele não vale R$1.500. Mas ele fez um curso não na escola tradicional. Ele fez um curso numa empresa, que é um curso de Marketing Cloud na Salesforce, que todos vocês conhecem, que é uma baita de uma empresa. E a demanda para a implementação de CRM nas empresas é gigantesco. Gigantesco. Então, o cara não é o melhor surfista, mas ele pegou a melhor onda e conseguiu, se fosse um campeonato de surf, pontuar melhor do que um surfista, melhor do que ele se fosse pegasse uma onda pequena ele soube se adaptar às mudanças. Que fechasse. Eu diria que não soube se adaptar porque ele nem precisou se adaptar. Né? Ele tem 19 anos, é muito jovem para ganhar R$9.000 mês. Não, ele é bom, eu gosto do meu sobrinho, adoro, tenho uma admiração por ele, mas eu brinco com ele, falo, no mercado você não ganharia R$1.200 se você fosse começar como estagiário, como trainee. Mas ele fez um curso de Marketing Cloud, ele não fez uma escola tradicional, né? Ele fez numa empresa. Né? Porque as empresas estão virando escolas. A conta da educação no Brasil chegou, ela está aí. Né? Você tem uma dificuldade hoje para achar um profissional de CRM na Faria Lima. Você imagina numa cidade equidistante de qualquer região do Brasil. Né?
Eu sou lá da região lá de Santa Catarina, você me apresentou, né? Como torcedor do Figueirense, eu sou catarinense, eu sou de uma cidade chamada Rio dos Cedros, lá no interior de Santa Catarina. Como é que você vai achar um profissional de CRM lá em Rio dos Cedros? Olha a dificuldade. Então, a gente depois deve conversar mais adiante sobre a Web 3.0, a gente fala muito em metaverso e tal, né? Claro que eu acredito no metaverso, mas por enquanto não se preocupa, tá? Se preocupa em fazer a integração do teu CRM com o WhatsApp, de ter um entendimento melhor da jornada do cliente e tal. Eu estava vendo os reviews da NRF 23, né? Estudei muito agora todos os reviews da NRF 23. Na NRF do ano passado, teve 215 palestras. Explica pra gente o que é NRF. NRF é a maior feira de varejo do mundo que acontece sempre no mês de janeiro em Nova York. Né? Esse ano, novamente, a delegação brasileira foi a maior, 3 mil brasileiros, 10% dos participantes são brasileiros. É onde acontece o que há de mais moderno em varejo, em tecnologia de varejo. Assim como tem aquela de mídia de entretenimento, né? Sim, tem várias. Tem a Las Vegas agora, Las Vegas, que é de eletroeletrônicos. Né? Sempre em janeiro. Globo, sempre vai. Exato. Ano passado teve 215 palestras na NRF 22. Das 215, 213 falaram do metaverso. Esse ano, menos de 20 palestras falaram do metaverso. Né? Por quê? Porque as empresas entenderam que back to the basic. Né? Olho na bola, olho na bola, olho na bola. Né? Sobretudo no momento agora de crise que nós estamos. Tá bom, o metaverso está aí, deixa ele avançar um pouco mais. Talvez algumas empresas, alguns segmentos tenham mais aderência e precisem mais trazer o metaverso para o seu negócio. Mas na grande maioria das empresas, olha, observa, acompanha, mas não quer implementar. Você tem problemas básicos. Eu sou um usuário digital há muitos anos, tanto como usuário, mas também como um profissional que está sempre querendo aprender. Eu vejo falhas básicas hoje em qualquer e-commerce brasileiro. Para que se preocupar com o metaverso? Calma, vai chegar, temos que estar olhando para isso, mas integra bem o teu CRM com o WhatsApp, que está tudo certo. Buzzarello, eu te diria que é mais embaixo ainda. O meu público-alvo, né, são CEOs de empresas de tecnologia ou executivos da área comercial de empresas de tecnologia que querem se desenvolver na carreira. E nesse meu produto aqui, onde eu sou o Chief Revenue Officer do CEO, sabe qual é o perfil do meu cliente? É o cara técnico que desenvolveu um excelente produto, é um cara muito bom tecnicamente, que a gente só conhece os que perduraram, né? Os que têm empresa, que faturam. Os que não deram certo, a empresa não existe, a gente nem sabe. Mas 90% dos meus clientes é um nerdzão, técnico bom pra cacete, muito bom, desenvolveu um produto num nicho que deu certo e sabe qual é o único funil de vendas dele? Indicação passiva. Passiva. Buzzarello, tudo que a gente aprende nas suas aulas, tudo que a gente aprende com os grandes players. Você falou integração de CRM. Cara, eles não têm time de vendas. Eles ficam lá, tem um produto excelente. Como é que vem teus clientes? Não, um cliente indica para outro e a gente foi crescendo. Hoje a gente tem 10, 20, 50 clientes. E você não tem um time comercial. Você não tem uma área de marketing. Você não tem uma área que cuida do cliente. Não, cara, sou eu, meu sócio e um time para... A gente, Buzzarello, tá num nível, né, que, você foi professor de MBA, você, é um dos top executivos do Brasil. E você tem que falar coisas muito avançadas. Mas a realidade que eu vivo é isso. 90% jovem nerd, que não é mais tão jovem, a empresa durou 10, 15 anos, fatura milhões, pelo menos acima de 1 milhão, e ele faz o único funil de vendas dele, a indicação passiva. 90% dos clientes que eu não acreditava, mas eu comecei a falar com tanta gente que começou a vir isso. E aí você fala CRM, porque é tão difícil talvez implementar, e ele precisa ter uma estrutura. Você acredita nisso, Buzzarello? Acredito muito, muito. E nós temos um problema, o viés. Porque como
eu convivo em comunidades de pessoas altamente estudiosas. A gente acha que muitas vezes o Brasil é a Faria Lima, é a Paulista onde a gente convive. Né? Eu vivo aqui no São Paulo. Exatamente. Esses ecossistemas, converso com pessoas interessantes como vocês, que estudam, que estão conectados com essa agenda, e fico com esse viés. E acho que está todo mundo conectado. Eu dou aula e hoje também sou um dos sócios da Stars, né? Uma das maiores edtechs brasileiras, e nós temos alunos maravilhosos que passam pelas nossas salas. Eu sou aluno, né? Você é do produto Master da Stars, depois a gente fala um pouco mais sobre ele. E por causa de você, Buzzarello, porque você está lá e é o que você falou, não existe ex-aluno. Eu vou ser sempre teu aluno. Que bom, obrigado. E onde você estiver, cara, muito provavelmente eu vou estar te acompanhando de alguma forma. E olha que interessante, os nossos alunos, a grande maioria, são de fora de São Paulo. E eles não têm letramento nenhum em relação a isso e estão buscando. Porque numa sala de aula, sobretudo quando você fala salas de aulas de educação continuada, que é a nossa proposta, você tem dois tipos de alunos, e os dois estão certos. Então, os que estão lá pelas glórias do sucesso e outros que estão pelo desespero do fracasso. Tem muita gente que está lá pelas glórias do sucesso, quer crescer mais, quer se desenvolver mais, quer aprender mais, está no momento bom, ele está lá pelas glórias do passado. Mas tem muito aluno que está lá pelo desespero do fracasso e que também está 100% ok, porque ele fala, opa, eu tenho que buscar conhecimento para avançar na jornada, senão eu vou ficar pelo meio do caminho. E aí eu me descolo dos meus viés, falo, puxa, como tem oportunidade e como temos ainda muitas coisas para avançar. Né? Eu vejo empresa grande, não vou citar aqui empresa, me relaciono com empresas grandes como consumidor, empresas que têm estruturas, que têm grandes orçamentos e tal. E vai fazer um pagamento de Pix. Faça o pagamento de Pix, 3 dias a empresa me manda e-mail. Puxa, mas eu não recebi o Pix, estamos aguardando o seu Pix. No 3º dia eu recebo a mercadoria e eles estão ainda mandando e-mail para mim dizendo que não haviam recebido o Pix. Olha que descasamento. Né? Primeiro, eu tenho essa boa experiência, falo, se eu fiz o Pix, eu vi lá que eu fiz o Pix, eu vi que apareceu quem foi a pessoa que recebeu, eu estou tranquilo e está tudo certo. Né? E eles me mandam e-mail dizendo assim, nós não recebemos o Pix. 3 dias depois eu recebo a mercadoria. E ainda ele está me cobrando o Pix. Uma empresa grande. Mas isso no dia a dia, muito básico. Antes do arroz com feijão. Antes do arroz com feijão. Mas aí você vê a desconexão que tem entre as áreas, né? Tudo separado. Aquele murinho, cada uma, que eu acho que é o que você fala muito do CRO. CRO, orquestrar as áreas de vendas, marketing CS. Isso existe não só nessas áreas, o CRO. Talvez surja um novo cargo também para poder administrar essas outras áreas que não tem conversa. É por isso que acontece isso. E a experiência do CS do cliente... Como é que fica? É o complexo. E aí eu vou te falar, como você falou, muitos anos de carreira, trabalhei 42 anos como executivo, né? Hoje eu estou numa outra jornada profissional. E roda, André, o problema não é a tecnologia. Quando se fala em transformação digital, o problema não é o digital, o problema é a transformação. O digital é a coisa mais simples do mundo, as ferramentas estão aí, cada vez mais simples, cada vez mais friendly. A questão é gente, né? E sobretudo, gente que saiba orquestrar tudo isso. E não é fácil, não é fácil. Eu converso com muita gente que ocupa cargos interessantes, bem-sucedidos, fazem um trabalho bacana, mas estão extenuados. E nessa área, você pode ter certeza, o tempo executa o executivo. O tempo executa executivo. Você vai ser executado pelo tempo, porque é uma intensidade forte. Não, André? Não se trabalha a 80 km por hora, é 120 km por hora o tempo todo. E nesse modelo que, por exemplo, o André falou, de empresas que estão num grau de maturidade muito baixo em relação ao marketing, por exemplo, ou vendas, ou a junção ali que o CRO vai trabalhar. Como é que você implementa não só essas tecnologias, mas principalmente esses novos modelos? Que eu lembro que você falou, o seu LinkedIn tem muitos assuntos falando do metamarketing, né, que é a junção ali da matemarketing. Junção da matemática através do uso da inteligência de dados. Né? Eu gostaria até que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, mas como é que você coloca isso em prática em empresas que talvez a maturidade não chegou até lá e não consiga trabalhar com esse tipo de nova necessidade? Eu hoje estou no conselho de 2 empresas com essa função de ajudá-las na transformação digital. Né? O maior desafio, volto a falar, é gente. Eu tenho um descasamento de competências muito intenso em relação ao que o mercado precisa hoje. Eu comecei a minha apresentação aqui, a minha conversa com vocês, falando o seguinte, a minha experiência é boa, mas é uma experiência antiga. Então, eu vou dar um exemplo, fazer aqui um comentário que eu já fiz em vários podcasts. Eu, em 2016, eu contratei uma professora de masculinidade tóxica. No auge da minha carreira, eu achei que eu estava com problemas em relação a uma série de preconceitos, vieses, julgamentos equivocados. Enfim, eu estava com uma fala que não era uma fala apropriada e eu teria problemas para seguir na minha jornada. Por quê? Cada vez mais
eu tenho que ter equipes diversas. Cada vez mais pessoas também, não só com diversidade relacionada à raça, gênero, idade, etc. Mas, sobretudo, diversidade cognitiva. Sobretudo, diversidade cognitiva. Né? Eu fui comandado pelo PCC. O PCC formou meu caráter. Planejamento, Comando e Controle. Só que hoje eu não consigo mais liderar gente com PCC, com Planejamento, Comando e Controle. Né? Veja, eu fui um executivo, e por isso que eu passei por essa refundação e venho me refundando, né? Onde prevalecia produtividade, eficiência, racionalidade. Só que tudo isso a inteligência artificial vai fazer. Concorda? Tudo isso a inteligência artificial vai fazer. Cada vez mais eu preciso ter imaginação, eu preciso ter capacidade de liderança, eu tenho que ter criatividade, eu tenho que ter capacidade de convocatória, cada vez mais capacidade de convocatória, porque você precisa ter convocatória para reunir pessoas em torno de um objetivo comum, o que não é fácil. Né? No passado, as pessoas eram muito movidas pelo show me the money. Hoje, cada vez mais, é show me the money com show me the meaning. Né? Tem que ter money, claro que tem que ter money, mas tem que ter meaning. Se não tiver meaning, você nem traz a turma. Sim, né? Então, quando eu falo para vocês que não existe mais ex-aluno, que nós temos que ter coração de estagiário, então é o seguinte, hoje educação não é mais prioridade, educação é premissa. Quando você sobe numa aeronave, a segurança da aeronave é prioridade ou premissa? É premissa, você nem sobe. Né? Então, hoje, quando se fala em educação, ela é premissa. Por quê? As empresas somente aprendem por meio de pessoas que aprendem. Se você tem na tua equipe, André, pessoas que não têm vontade de aprender, sinal amarelo. É uma questão de meses para essa pessoa não ficar. E você não vai querer e ela não vai se adaptar. Então, lembrando, as empresas somente aprendem por meio de pessoas que aprendem. 2. Um líder que não aprende precisa parar de liderar. Um líder que não aprende precisa parar de liderar. Se o teu líder não estiver aprendendo, ele tem que parar de liderar. Porque o aprendizagem, diferente do passado, a educação ela é contínua. Qual é a melhor forma de você apropriar conhecimento? Você foi meu aluno, você sabe o quanto eu falava em sala de aula, e eu estou aqui fazendo exatamente isso com você. Hora bar. Faço muita hora bar. E você foi meu aluno. Por que eu estou aqui hoje com você num feriado? Porque você foi um aluno bacana, me cumprimentava, nós conversávamos nos corredores da escola, na SPM, você me encontrava em corredores de eventos, ele sempre vinha conversar comigo. Ele soube fazer hora bar. Hoje, a minha principal fonte de conhecimento é hora bar. E deixa eu explicar o que é hora bar. Hora bar não é tomar cerveja no boteco. Até de vez em quando, porque você não faz amigo bebendo leite, concorda? Hora bar é participar de eventos, congressos, seminários, cafés da manhã, almoço. O que eu estou fazendo aqui no dia 25 de janeiro, feriado na cidade de São Paulo, 11 horas da manhã, gravando podcast? Eu estou fazendo uma hora bar. Vim aqui atender um período do André, conheci você, batemos um papo aqui nos bastidores maravilhoso, levei coisas bacanas para casa e estou me desenvolvendo. Né? Podcast. Todos nós temos paradas forçadas. Cursos online, livros, LinkedIn, vídeos no YouTube. A escola seria o último lugar hoje que eu iria buscar conhecimento. Mas eu tenho que estar com essa cabeça, né, com esse coração de estagiário para aprender. Eu preciso aprender todos os dias, porque a premissa para eu sobreviver hoje não mais como um executivo, mas como um mentor, como um advisor. Se eu vou numa reunião de conselho, eu tenho que estar muito preparado. Concorda? Eu tenho que dar boas opiniões, tenho que fazer boas observações, tenho que ter bons insights. Eu gosto muito de uma frase da Adélia Prado, nossa poetisa mineira. Ela diz o seguinte: eu não quero faca e eu não quero queijo. Eu quero fome. E vocês sabem disso, né? Que no dia a dia a gente vê gente com faca e queijo, mas que não tem fome. Né? Muita gente com ausência de fome. Né? Não dá para viver só de meaning. Né? O meaning é bom, mas tem que... Você tá falando uma coisa aqui que... mentor. Né? Você falou do mentor. Não importa que o conceito, eu vou falar o meu para explicar o que eu vou falar na sequência. Para mim, consultor, qualquer consultor pode fazer qualquer consultoria, né? Mas o mentor, pela minha definição, ele tem que ter cursado aquele caminho ali, ter tido resultados para poder ter autoridade e dignidade e prova social e tudo para dizer para o mentorado o que ele precisa fazer. Segue esse caminho aqui, eu já segui,
é assim que funciona o estudo, é assim que funciona. Só que, Buzzarello, você mesmo falou, você já foi executivo. Você acha que para bater meta, para fazer os resultados, você não tem que trabalhar 48 horas por dia para fazer? Tem. E aí, o que acontece com muita gente? Você deixa a sua carreira um pouco de lado. Você acaba não estudando tanto, você acaba não fazendo hora bar, você acaba não conversando com pares para saber o que eles estão fazendo e que está dando certo, que está dando errado. E aí, Buzzarello, a gente estava comentando aqui sobre o Chief Revenue Officer, né? No meu produto, no CRO Academy, eu faço o que eu sempre senti falta de fazer, que é tomar conta da minha carreira, ser protagonista da minha carreira. E vou ser bem sincero aqui, quando que a gente executa essas coisas? Quando você precisa ser recolocado, né? Ou quando você é demitido, ou quando você não está mais satisfeito com a empresa onde você trabalha e você quer sair. E nessa hora você vai buscar o quê? Networking. Você vai buscar entender o que o pessoal está fazendo, que está dando certo, que está errado, e estudar. O que eu fiz, Buzzarello? Pô, se a gente conhece a dificuldade de fazer transição na própria carreira, de estar sempre atualizado, imagina você tomar a decisão que eu tomei há 6 meses atrás, de sair, de parar de ser um executivo para ser um empresário. Você imagina quanta coisa nova, quanta coisa que tem que se fazer, quanta coisa nova que você tem que aprender, e é muito difícil. O que eu fiz? Eu olhei para a minha carreira e vou falar o seguinte, eu vou ajudar quem acha que eu tive uma carreira de sucesso. E eu vou ajudar com as dificuldades que eu tive. Então, por isso que eu criei o CRO Academy. Que o CRO Academy ele tem 3 pilares. O pilar da teoria, onde tem muito conteúdo teórico. Por exemplo, isso aqui vai ser um conteúdo para quem for meu aluno do CRO Academy aprender comigo, com você, o dia a dia, né? Que não está nos livros. Que não tá. Então, tem o teórico. Tem o prático, onde, Buzzarello, eu passo uma tarde, 6 horas, com os alunos do CRO Academy, em 2 momentos. O primeiro é um hot seat, onde eles mandam dúvidas e eu respondo essas dúvidas, e são dúvidas do dia a dia. Cara, não é dúvida que está em livro, é como, eu tô com uma dúvida aqui de fechar um contrato e não estou conseguindo por conta desse problema. Vou falar, olha, já passei por isso, né? Fiz assim, e CROs que estão lá, vocês têm alguma consideração? E o pessoal se ajuda, e a dúvida do executivo, ali do profissional da área comercial de empresa de tecnologia, é sanada ali na hora. E no final, para fechar com chave de ouro, eu tenho até uma coisa que o Tuco inventou o nome, que é o Talk to Heroes. Eu pego um CRO profissional de mercado, ele dá uma palestra sobre a especialidade ali dele, e depois entra um Q&A, entram perguntas e respostas justamente para esse cara. Então, vamos lá. Teoria. Isso aqui vai ter curso online, vai ter livro, que eu já escrevi, que eu vou fornecer para os meus alunos. Vai ter prática. Então, vai ter dias lá de hot seat e talk to heroes. Inclusive, teve um ontem, né? Ontem, né, Tuco? E tem um networking. No network de 15 em 15 dias, a galera se encontra, às vezes online, às vezes presencial, para fazer negócios, para se recolocar, para tirar ideias, para tudo. Então, as 3 coisas, Buzzarello, que eu só dei muito foco quando eu precisei muito e que todo mundo deveria fazer frequentemente, eu criei para estar ali na agenda do cara, para ele estar sempre, constantemente fazendo as 3 coisas mais importantes para você tomar a frente da sua carreira, para você ser o protagonista da sua carreira. E, na minha opinião, ser protagonista na área comercial em empresa de tecnologia é o cara de marketing, o cara de vendas ou o cara de Customer Success subir um degrau e se tornar um Chief Revenue Officer. E integrar essas 3 horas. Maravilhoso. Imagina, Buzzarello, se você fosse um CEO de uma empresa de tecnologia
e ouvisse os seus 3 caras. Você sabe que esses 3 caras, né, não são, né, tão integrados, nenhuma empresa é perfeita. Tem perspectivas diferentes, claro. Agora, em quem você confiaria? E um desses 3 caras que chegasse para você, Buzzarello, meu CEO, essa empresa aqui não está fazendo como as empresas mais lucrativas do mundo fazem. A gente não está com marketing, vendas e customer success integrado. Cara, toma aqui um projeto que aqui tem um CRO, um Chief Revenue Officer, que o principal objetivo dele é integrar essas áreas, que o principal objetivo dele é criar produtos, e é isso eu já falo sempre, né? Mas eu estou vendo uma olhada, mas eu acho que está no contexto, onde você promete X. Vendas tem que prometer X. Vendas não pode prometer X mais 1. Cara, se o vendedor prometer X mais 1, ele vai ter problema. Promete X. Todos os vendedores prometem X. Customer Success entrega 2X, por exemplo. Está no custo, já está mapeado esse over delivery. E aí o cliente fica satisfeito. E o que acontece com esse cliente aqui? Indica, claro, compra mais. E o CRO, o que tem que fazer? Outros produtos para vender mais para esse cliente, olhar o mercado, olhar para fora e trazer novos produtos para a empresa. E esse cara vai comprar mais e vai me indicar. O que acontece com o CAC, com o custo de aquisição do cliente? Cai drasticamente. E aí, o que existe hoje em dia? Vamos investir em tráfego. Cara, investir em tráfego é super importante. Agora, você tem um cliente aqui que você sabe, tem estatísticas que falam que é 11 vezes mais caro atrair um cliente do que vender para um próprio cliente. Num CRO Academy que teve no passado, o cara tinha uma operação realmente muito sofisticada e ele tinha essa taxa de conversão 3% para cliente novo e 70% para base. Essa era a taxa de conversão dele. Então, para você ter uma ideia, quão mais caro é conquistar um cliente novo e não é barato, difícil, não é isso, mas quão é mais eficiente você vender para o cara que já te conhece, para o cara que já confia em você, para o cara que ficou feliz porque prometeram para ele X e entregaram 2X. Mas o que acontece hoje nas empresas é ao contrário. Vendas está desintegrado de marketing, está desintegrado de vendas. Vendas tem uma meta. Aí o que o vendedor fala? Olha, prometo, a gente vai fazer não sei o quê. Não está no contrato. Aquelas coisas que a gente sabe que acontece por aí, algumas coisas. E acaba que, querendo ou não, muitas vezes o cliente acha que comprou 2X e entrega um X. O que acontece? Perde o cliente, o cara cancela o contrato e esse cara vai falar mal para quantas pessoas? Muito mais do que o cara. Buzzarello, esse é o desafio principal. Impecável a sua observação. Minha pergunta, ele tá com brilho no olho? Muito. E isso faz toda a diferença no mundo dos negócios. É fome. Ele tem fome. Ele tem fome. Hoje a grande dificuldade nossa aí como executivo e gestor de equipes é encontrar gente com fome. Tá? É uma grande dificuldade. O que você falou, eu estou 100% alinhado. Claro, no mundo dos negócios, qualquer generalização ela é injusta, né? Salvo algumas honrosas exceções, você encontra empresas que conseguem toda essa integração. Mas assim, eu também já me iludi um pouco, porque eu ouvi depois, conhecendo os bastidores das empresas, não é bem assim. Tá? Então, você falou tudo isso e olha que nasce agora uma nova profissão no mercado para dar vazão ao que você falou, o gestor de comunidade. Também. Porque é o seguinte, para você ter o cliente com você... O Tuco é o gestor da comunidade do CRO Academy, by the way. By the way, é isso aí. Porque é o seguinte, turma, a receita recorrente é o novo juro composto dos negócios. Tá? Você não mantém um cliente somente com mimosinhos e e-mail marketing, etc. Você tem que criar uma noção de comunidade. E aí, o gestor da comunidade não é o gestor de CX, é uma coisa completamente diferente e que demanda. Eu vejo na Start, nós temos aí 2 ou 3 gestores de comunidades para temas específicos, dá um trabalho enorme
E vira e mexe, dentro dessas comunidades você tem crises. Sim. Tem crises dentro das comunidades. Buza, né? Ontem eu estava fechando com o Tuco 10 coisas que a gente precisa fazer para a comunidade andar, girar. Para que a gente não precise ficar discutindo. 10 coisas que eu fechei com o Tuco. Cara, vamos eleger 10 coisas aqui para a comunidade fluir. E a gente escreveu, né, Tuco? Até porque e aí, a comunidade... Comunicação. A comunidade ela vai ser aqueles que vai ter o engajamento ali dentro, até porque no nosso caso aqui de CRO Academy, a gente tem essa comunidade, esse networking que a gente precisa manter os membros ativos, os membros conversando uns com os outros, tirando dúvidas, nos posicionando, né, como referência, né, para aquilo que eles buscam, até porque dentro do que a gente oferece, tem vários produtos. Então você vai engajando, você vai trazendo ainda mais. Como ele falou, é muito mais fácil você atrair quem já está lá com um produto novo do que atrair um novo cliente. Então é esse engajamento contínuo que eu acho que gera essa recorrência, né, que é tão importante hoje no mercado quando a gente fala de vendas de marketing. Buza, não existe hoje em dia uma escola de vendas. É verdade, nunca tivemos uma graduação, nem pós-graduação em vendas. Como é que pode? A DVB fazia isso no passado, lembra? Associação Brasileira dos Dirigentes de Vendas do Brasil era uma escola de vendas. E aí, aí é uma piada que existe, né? Pô, você faz engenharia no Brasil, o que você vai ser? Engenheiro? Não, vendedor de multinacional. A maioria... Olha quantos engenheiros você conhece que viraram vendedores. Aliás, essa é uma profissão no Brasil. Qualquer empresa hoje, qualquer empresa no Brasil, qualquer empresa de pequena, média ou grande, ela tem uma vaga para vendedor. Qualquer empresa no Brasil tem uma vaga para vendedor. Qualquer empresa. Qualquer empresa. Em todas as empresas que eu participo, todas as aulas que eu dou, eu converso muito com empresários. E eles falam, nós temos uma vaga aberta para vendedor. Não tem um vendedor. Até porque o vendedor também não. O vendedor está apanhando muito nesses novos tempos, né? Porque ele também não está se atualizando. E o vendedor também ele tem que ter competências matemáticas hoje, né? Eu vejo a dificuldade que eu tinha quando eu estava na Tecnisa com corretores de vendas. A dificuldade que eles tinham de compreender o que era um funil de vendas, como é que você abordava clientes nos diferentes estágios do funil de vendas, né? Como é que você organizava o teu data lake de clientes, né? Zero. Porque às vezes é difícil, né? Tirando aí as empresas multinacionais, mas vendedores entenderem que eles têm que estudar também. É que não é só blá, blá, blá. Você tem que entender mais de funil, tem que entender de CRM, tem que entender estratégia. Foi uma coisa nós estamos discutindo aqui. Aqui tem uma boa oportunidade, por exemplo, não tem hoje no Brasil nenhum curso. Parece-me que eu vi alguma coisa numa escola que lançou um curso agora, um curso de gestor de comunidades. É uma profissão nova e quase todas as empresas hoje precisam ter o gestor de comunidades, que algumas delas fazem com o CX. Mas que está errado, o CX não tem nada a ver com gestor de comunidades. É uma outra competência, são outros atributos e é uma demanda quase que incansável, concorda? Porque uma comunidade está ativa 24 horas. Sim. Ela ela abre às 8 horas da manhã e fecha às 6 horas da tarde. Eu participo de várias comunidades, onde eu sou membro das comunidades, que nós estamos trocando mensagem meia-noite, 1 hora da manhã. Tá? E Buzzarello, você comentou, e eu sempre comento uma coisa, né? O que acontece nos Estados Unidos agora vai chegar no Brasil em algum momento, porque a cultura lá é diferente. Então lá as pessoas estão acostumadas a receber 10 ofertas por dia. E o americano não fica chateado com isso, não fica ofendido por receber oferta. Porque muitas vezes tem a garantia, se ele quiser, ele cancela depois. Ele não fica. Ele, culturalmente, hoje em dia, ele recebe 10 ofertas por dia e ele não fica chateado com isso, não fica nervoso com isso. O brasileiro acha que se ele recebesse 10 ofertas por dia, ele ia ficar muito chateado. A cultura aqui ainda não é de receber. Você tem razão, André, mas está mudando pelo seguinte. Está mudando. Porque no Brasil, as promoções que você recebia eram assim, compra pipoca e te dou sal. Cara, compra pipoca e te dou sal. Onde é que está o benefício? Os americanos, eles têm promoções verdadeiras, né? Buy one, get one free. Compra um e o segundo é de graça. Pô, são promoções que falam, eu vou comprar. Agora eu tenho visto muita empresa no Brasil que aprendeu a vender nota de $100 por $60. Como assim, Buzzarello, vender nota de $100 por $60? Tá bom. Baixa o aplicativo do PicPay, eu te dou R$10 de cashback. Eu baixei o aplicativo e falei, puxa, bacana, olha, você mora aqui no bairro de Pinheiros, tem uma promoção aqui em alguns restaurantes, eu estou dando mais R$20 de cashback.
Eu sou um PicPay lover hoje, né? Porque o PicPay realmente faz promoções de valor. Nós estamos acostumados a ver aquelas promoções compra pipoca de sal. Compra pipoca, eu te dou sal. Não me manda esses e-mails. Como era a Black Friday. É a Black também, Friday, exatamente. Então eu vejo hoje muita empresa bacana. Eu fui impactada recentemente por uma promoção também da Drogasil, muito interessante, agressiva, né? Mas ela também está me seduzindo a usar cada vez mais o aplicativo, a ficar dentro do aplicativo, né? Por quê? Olha que interessante. No passado, o varejo, por exemplo, o grande patrimônio, o grande ativo do varejo, quantas lojas você tem? Hoje qual é a tua base proprietária de clientes? Porque é o seguinte, sábado à tarde, chove, 4 horas da tarde, alguém vai numa loja da Cacau Show? Não. Mas se eu tiver o teu aplicativo baixado, ela vai mandar uma notification, uma push para você, falar, ó, tô com uma promoção especial hoje, nessa tarde chuvosa, para você curtir um chocolate da Cacau Show, 30% de desconto, a loja mais próxima de você vai te entregar em até 15 minutos. Ah, cara, você ativou. Mas para isso eu tenho que ter o aplicativo do Cacau Show. Só que para eu baixar o aplicativo do Cacau Show, ele tem que me dar um cashback dos R$20 para eu baixar e depois ir me alimentando, né? Que é o que a gente chama Lifetime Value. E aí entra o Chief Brand Officer, que tem que saber articular tudo isso. Então, no passado você abria uma loja 8 horas da manhã e esperava os clientes entrar. Hoje uma loja da Casa Bahia, todo mundo tem que entender do WhatsApp, todo mundo tem que entender de CRM, todo mundo tem que entender os clientes que estão no funil. E esse vendedor muitas vezes não aprendeu. Ele não pode esperar de braços cruzados que o cliente venha na loja. Ele também tem que ter uma alma digital para ajudar a loja daquele bairro de Pinheiros a trazer clientes. Né? E aí você vê um descasamento dos vendedores que não aprenderam. Às vezes as empresas não conseguem treinar, não conseguem dar vazão, porque o turnover é muito elevado e você tem um problema hoje no Brasil que chegou, tá? Você pode conversar com qualquer varejista do Brasil. Eu, coincidentemente, estava chegando aqui para a gravação agora e eu não tenho carro, eu sou um usuário de transporte público há muitos anos, eu vim de trem. E cheguei na estação, eu não sabia direito aquele local e tinham 2 meninas comigo do McDonald's. Trabalham como atendentes do McDonald's e eu pedi, vocês poderiam me ajudar a chegar até o local? E elas foram muito simpáticas e viemos batendo um papo. Então, e uma delas é coordenadora de loja. E aí estamos conversando sobre essa questão da gente. Ela falou, nós não conseguimos contratar pessoas para trabalhar no McDonald's. Nós estamos falando do McDonald's, uma marca empregadora, Brasil, com 8% de desemprego e tal. Né? A Great Resignation chegou no Brasil também para alguns setores como o varejo. Sim. Você fala com qualquer loja hoje, qualquer varejista, ele não tem gente, não consegue encontrar. Eu também um pouco faço uma crítica a eles, porque eles não querem pagar. Sim. Né? Como nos Estados Unidos, o cara fala, não tem jeito, tá bom, você quer pagar $30 a hora? Tá bom, me paga 45 que eu vou. Né? Isso também tem uma dificuldade. Nós também ainda temos que entender que o indivíduo não quer trabalhar no sábado, ele não quer trabalhar no domingo, ele quer ter uma liderança inspiradora e ele não quer trabalhar por R$ 1.725 mês. Né? Então, exemplo do seu sobrinho. Exemplo do meu sobrinho. Né? Então, nós não temos hoje vendedores de loja. Cada vez mais difícil para encontrar vendedores de loja. E são vendedores que muitas vezes... Mas isso não é porque, por exemplo, essa nova geração, elas estão encontrando maneiras de também elevar o seu patamar de ganho. Também. Às vezes trabalhando de casa, às vezes fazendo algo, como a gente até comentou um pouquinho dessa nova leva do TikTok. Hoje em dia, o creator, hoje em dia, o pessoal que é influencer, o pessoal almeja ser uma profissão. Sensacional. Então ninguém quer mais. Mas também tem esse e tem o vendedor das antigas que ele não evoluiu. Ele também não se capacitou, ele não compreendeu essas novas habilidades. O grid de competência dele está estabilizado. Como eu te falei, ele tem que chegar de manhã cedo, ele tem que usar o WhatsApp, ele tem que mandar mensagem pelo WhatsApp, ele tem que olhar no CRM, ver os clientes daquele bar. É muita atividade nova que ele tem que incorporar para movimentar a loja. Porque senão esse cliente só vai usar o aplicativo e ele vai perder a comissão dele. Mas não é nenhum outro, são os dois, né? Sim. Que é o que a gente chama de modelo digital hoje. Mas né? Eu entrevistei no meu outro podcast o gestor da Arizo. Ele falou que durante a pandemia, 80% das vendas era via WhatsApp. Sim. Só que os vendedores foram preparados para isso, tanto que hoje eles continuam fazendo agora ambos. Aqueles que compraram por WhatsApp continuam também, mas agora você também tem o advento da loja física que já está tudo aberto. Então teve toda uma preparação da empresa para adaptar aqueles profissionais para atender aquela demanda de acordo com o que estava acontecendo no momento. Eu diria para complementar o que eu estava comentando antes, né? O que acontece nos Estados Unidos,
chega no Brasil 2, 3, 5, 10 anos depois. Hoje, no mercado, já está consolidado que o time de vendas tem que ser especializado. Quem faz a lista é o LDR. Sim. Quem recebe leads de inbound é o SDR. Sim. Quem vai para o mercado e a partir de uma lista sem nenhuma ajuda de marketing é o BDR, que ele inicia a estratégia de marketing outbound. Depois cai para um closer. E depois do closer cai para um farmer. Então, o vendedor de antigamente que fazia tudo, hoje, se ele quiser continuar como vendedor, ele tem que ver o DISC que ele tem, o perfil comportamental, e se adequar a uma dessas funções. Porque as empresas mais lucrativas do mundo e as que estão mais antenadas estão praticando isso, e isso já entrou no sangue. Mas o livro Receitas Previsíveis, que descreve isso, tem 12 anos, Buzzarello. Só que é o seguinte, você está falando no estado da arte, né? Isso é estado da arte. Isso é estado da arte. Agora, de uma maneira de outra, eu falei do arroz com feijão, né? Imagina, os meus clientes não têm uma única estratégia, passivo, né? Indicação passiva. Mas eu estou dizendo que, vamos lá, vamos passar para um nível mais acima. Todo mundo já sabe, ou todo mundo já ouviu falar que existem essas especializações em vendas. O que o pessoal não ouviu falar é o seguinte, se você é um vendedor e não quer ficar mais em venda, quer subir, quer ser promovido, é o Chief Revenue Officer, Buzzarello. É o cara que não tem só a visão de vendas, ele tem o olhar da atração do cliente, que é o que o marketing faz. Ele tem o olhar do futuro da venda, que depois que acontece, que é manter esse cara satisfeito. Então, no CRO Academy, ele vai aprender isso. E tem que ser um cara, tem que ser um cara, Buzzarello, que quer ser protagonista da carreira. Porque se o cara quiser sair de SDR ou BDR para closer, não é o lugar do CRO Academy. O CRO Academy é para o cara que quer se recolocar, por bem ou por mal, porque está fora do mercado ou porque quer se recolocar. É o cara que quer bater meta, que quer ser promovido. E como é que ele vai bater meta? Com uma comunidade forte que se ajuda. Estudando, entendendo que educação é premissa, não é mais prioridade. Teoria, prática, conhecimento prático, conversar com os pares e rede. Esses são os 3 pilares do CRO Academy. É isso que eu acho, que eu acredito, que eu vendo e que tem os caras que realmente estão lá, né, Tuco? Esse é o nosso perfil. Buzzarello, tem pessoas que não eram de tecnologia, que não eram meu público-alvo para o CRO Academy, e eu convidei para eles participarem do CRO Academy, para entenderem, para validar, para me dar feedback, ver se apareceu algumas pessoas. Fome? Eu quero faca, eu quero queijo. Eu quero faca, não quero queijo, eu quero fome. Exatamente, é fome. E uma outra coisa, Buzzarello. Todo mundo quer as glórias do pódio, mas ninguém quer a fadiga do treino. Ninguém quer a fadiga do treino. Todo mundo quer o milagre, mas ninguém quer a peregrinação. E o Bernardinho fala, né? Se a tua vontade de treinar não for tão grande quanto a tua vontade de vencer, ou maior, você não vai vencer. Tá? E aí, Tuco, se você me permite, eu queria falar um pouquinho sobre o método que eu criei para quando eu sou o CRO on demand do meu cliente, Buzzarello. É um método totalmente diferente. O que a gente vê por aí e está certo. E eu consumo esses conteúdos. Né? Treinamento. Né? Treinamento. Ou consultores, né, genéricos. O que eu percebi, Buzzarello, na minha carreira toda? O que é vendas, cara? É resultado rápido. Quando você contrata um cara de vendas e ele demora ali 1, 2, 3, 6 meses para vender, e ele te fala, não, mas aqui é o trabalho de longo prazo. Cara, ou você fica insatisfeito, ou ele fica insatisfeito. Ou dá ruim, em bem carioca, em linguagem bem carioca. Eu criei um método para isso. O método se chama Faster, Better, Smarter. Por que Faster? Faster porque eu vou criar estratégias e vou
ajudá-los a implementar na camada estratégica estratégias comerciais que as empresas mais lucrativas do mundo usam, que eu estudo muito sobre isso, para gerar resultado rápido para ele. Para fundear as estratégias que vão gerar resultado no médio prazo. E aí depois a gente trabalha, depois que a gente exaure as estratégias comerciais que geram resultado no curtíssimo prazo, a gente gera fundo para ir para Better, ir para a fase Better, onde eu co-crio com o CEO estratégias de médio prazo, na verdade de curto prazo, de curto médio prazo, né? Mas fundeado pelas estratégias comerciais criadas na fase Faster. E só depois eu vou para a fase Smarter, onde aí entra a sofisticação, aí entra coisas tipo growth, entra coisa de neuromarketing, que eu faço mestrado nos Estados Unidos, não te falei, entra conselho de administração, entra revisão muito profunda de planejamento estratégico. Então, você entendeu a dinâmica? A dinâmica do que existe no mercado e que eu, para me diferenciar, tenho que fazer diferente, foi usar tudo, os meus desafios, que o meu chefe, que eu tinha que entregar para o meu chefe, num produto com um método. Então é o seguinte, qual é a lógica? Vamos fazer um planejamento estratégico que vai ditar as tuas metas, que vão derivar iniciativas, e a gente constrói um time, e aí daqui a um ano a gente está tendo resultado. Isso não vende, Buzzarello. O que que vende? O que que vende? Vende estratégia de guerrilha para gerar resultado rápido, meu amigo. Não sei se é inbound, não sei se é outbound, não sei se a gente ficar ligando para os clientes e fazendo promoção. Eu não sei. Eu sei que eu vou gerar, junto com você que conhece o negócio, estratégias comerciais para gerar resultado muito rápido. E aí a gente exaure isso, a gente faz sessões, né, one-on-one, e a gente exaure essas estratégias comerciais, cria e implementa isso. E é o time dele que vai fazer. Eu trabalho na área de visão, de direção estratégica. Depois disso, as beras para gerar curto, médio prazo. E aí depois eu vou pensar no médio e longo prazo, que aí, cara, já é o azeite, já é o sal, já é a sobremesa, já é um restaurante fancy, né, que para chegar lá, muitas empresas usam um programa. Eu não, eu uso a vida real. Eu uso o que o CEO tem budget para fazer. Normalmente esse cara não é um cara de 100 milhões, porque senão ele teria um CRO que ele poderia pagar para executar isso tudo. Eu trabalho ali nas médias empresas, onde o cara, assim como os meus chefes, não tem muita paciência para não gerar resultado rápido. Então não me venha com planejamento estratégico, senão eu faço um curso aqui. Claro. Você entendeu? O que você acha? Tá no caminho certo? Eu tenho conversado com pessoas, eu queria a tua opinião. Corretíssimo, e cada vez mais esse tipo de trabalho vai virar consultoria para média e pequena empresa que não tem recursos para ter todos esses profissionais que você cita. Uhum. Né? Então, você vê hoje muita empresa contratando consultorias de SDR. Ele não tem condições de ter lá 2 ou 3 SDRs, né? E aí ele contrata no Success Fee uma empresa que faz o trabalho de SDR. Né? Porque, veja, na maior parte das empresas, e eu vou te falar como um ex-executivo de marketing, é difícil você convencer a empresa a ela te dar todos esses profissionais. Ela não entende. Geralmente as empresas elas têm uma predominância do financeiro, né? São lideradas por financeiros que são muito competentes, sim, que muitas vezes sabem o custo de tudo e o valor de nada. Entendeu? Eles têm uma visão de custo e não de valor. Se você não tem um guru com capacidade de convocatória de convencer a ele entender que tem que ter uma estrutura com um inbound, um CX, um CX, um copy, um nutritor de leads, né? Olha quantas atividades, o cientista de dados, o gestor de redes sociais. Uhum. É complexo. Eu tinha esse time na companhia. Mas na época, quando eu trabalhava na Tecnisa, eu hackeei a área de recursos humanos. Sem que a empresa soubesse. Licitamente, tá? O que é hackear a área de recursos humanos? Se a empresa não me dá o recurso, eu contrato essa turma de forma avulsa como consultor. E sai da minha verba de marketing. Então, ao invés de investir 5 milhões no Google, eu reservava 4 milhões e 700 para o Google e 300 mil reais eu contratava esses profissionais espalhados pelo Brasil. Isso antes da pandemia.
é lindo e maravilhoso, é espetacular. Só que é o seguinte, André, para gerenciar essa turma não é fácil. Porque eu tinha um copy em Balneário de Camboriú, 2 notitores de leads, um em Ribeirão Preto e um que estava morando na Tanzânia. Eu tinha um jardineiro de web que morava em Juqueí. Então você imagina a gestão dessa equipe, isso pré-pandemia. Hoje está um pouco mais fácil porque a coisa se consolidou. Né? E foi uma forma inteligente que nós encontramos de hackear a área de recursos humanos. Usa como verba de marketing, tudo bem, a empresa não corre risco nenhum, está dentro do jogo, contrato como consultor. Mas é complexo. Você falou que muitas empresas, por exemplo, acabam não acreditando nesse tipo de trabalho. Não acredito. Né? Mas tem muitas outras que têm essa aplicabilidade, porque até eu lembro que você deu uma entrevista falando sobre empresas que quem não pensa no futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. Você citou alguns exemplos de empresas que reformularam o nome, reformularam, fizeram toda uma estruturação visando exatamente essa nova economia. Sim. Ó, eu vou dar alguns exemplos no Brasil de empresas grandes que estão promovendo essa mudança e que tem essa compressão. Mas lembrando, a gente não pode cair no viés. Tá? O Brasil não é Faria Lima. Então vamos lá. A Porto Seguro recentemente tirou o nome Seguro. Ela falou, não sou mais Porto Seguro, eu sou Porto. Porque se eu ficar com Porto Seguro, eu não avanço na jornada. Os meus executivos vão ficar com cabeça de seguro e eu só vou vender seguro e seguro vai colapsar nos próximos anos. Eles adquiriram umas 10, 12 startups e falaram, não sei se eu vou ser segurador. A Droga Raia agora veio a público recentemente e falou, não sou mais Droga Raia, eu sou Raia. Eu sou uma empresa de bem-estar e saúde. Se você olhar o ecossistema da droga hoje, é um dos ecossistemas mais bacanas do Brasil. Tá? É que poucas pessoas conhecem, precisaria mostrar visualmente. Eu tenho o slide deles que eles me cederam para mostrar em aulas. Espetacular o ecossistema de negócio, porque ele falou, eu não sou mais uma empresa de farmácia, porque se eu ficar com Droga Raia, todo mundo vai ter cabeça de farmácia e eu só vou crescer abrindo farmácias pelo Brasil afora. O Banco Inter também recentemente veio a público e falou, eu não sou mais banco, eu não sei o que eu sou Inter. Lá dentro vão acontecer muitas coisas, né? A Stones comprou o e-commerce deles, lá, o marketplace deles, há 2 anos atrás, né? Que foi o primeiro banco que virou varejo. Né? O primeiro banco que virou varejo. E o varejo não está virando banco. Né? Se você olha quantas pessoas passam pelo Itaú, pelo Bradesco, pelo Banco do Brasil diariamente para comprar o quê? Pix, CDBs, DOC e TEDs? Não, cara, tem que aproveitar esse fluxo para vender. Foi o que o Banco Inter sacou rapidamente e vendeu. Você pega o Mastercard, falou, não tem mais card, nem Master. Vê as 2 bolinhas, porque eu sou uma empresa de meios de pagamento, concorda? Eu não sou mais uma empresa de card. Você pega quando o governo anterior privatizou lá o Postos BR. O que era BR? Postos de combustíveis. Falou, agora eu sou Vibra, eu sou uma empresa de energia. O que eu vou vender nos próximos anos, não sei. Pode ser que eu venda até gasolina, mas não sei se vai ser só gasolina. Né? Porque o mundo muda muito rapidamente. Exatamente. E a empresa tem que estar posicionada para o consumidor não achar que ela é aquilo. Olha, Via Varejo. Via Varejo falou assim, não sou mais varejo, eu sou Via. Porque se eu ficar com varejo, eu fico muito restrito e eu restringo o meu negócio. O que é a Via hoje? Eu não sei. Tem o Banqui. Sim. O Banqui, por exemplo, assim, eles se orgulhavam de ter 1.063 lojas. Não é 1.063 lojas, são 1.063 agências bancárias também, porque se eu tenho o Banqui, eu posso lá dentro ser uma agência bancária, posso ser um ponto de logística e tal. Então, você começa a entender, André, que os negócios estão muito complexos e os executivos e executivas não estão acompanhando o ritmo das mudanças, não estão conseguindo compreender esses ecossistemas. Por isso que nascem escolas como a sua, como a Starse, que se autodenomina como a educação do agora, para preparar esses executivos para esses novos tempos que estão emergindo. E é por isso, Busa, que eu consumo tudo da Startse, porque eu sei que lá é onde eu vou tá garantido o conhecimento, o knowledge, né? O conhecimento do agora e o lifelong learning, que eu nunca sei se é lifelong learning ou lifelong learning, eu nunca sei. Mas não importa, isso está garantido. E isso que eu queria garantir para profissionais que tiveram nos meus pés. E aí, cara, ele vai ter o foco da carreira dele. Vai estar na agenda dele lá. São poucas horas por semana para ele manter. Imagina 12 horas de conhecimento de Chief Revenue Officer. Quando ele estiver numa entrevista, Buzzarello, ele quer se recolocar, ele chega para o futuro empregador dele ou para o RH e fala o seguinte, olha, eu tenho estudado aqui, eu estou aqui nessa entrevista de vendas, mas na verdade eu tenho estudado aqui 1 mês, 2 meses, 1 ano
porque eu acredito que vendas está seguindo o seguinte caminho. Dá uma aula de CRO e os outros não falam nada. Quem vai ser contratado, Buzzarel? Mas o mais importante, André, e para quem aqui está nos ouvindo, não é o teu curso. É a comunidade que se forma depois do curso. Porque hoje 80%... Aí o Tuco está aqui para resolver esse problema. 80% dos meus problemas como executivo são inéditos. Eu nunca enfrentei na minha vida. Onde é que você acha que eu vou buscar solução para esses problemas inéditos? Lendo o Philip Kotler, o Michael Porter, o Peter Drucker? Não. Eu vou buscar solução na minha rica rede de relacionamento que eu construo. Hoje, eu participo de 12 comunidades muito específicas. Eu participo de 12 comunidades assim, muito específicas. Que legal. O que eu aprendo nessas comunidades? Discussões, debates, conversas e contratações. E contratações que acontecem lá. Alguém levanta a mão, pessoal, estou contratando um Chief Revenue Officer. Alguém com alguma dica para me dar? Eu participo da comunidade, tenho 3 ou 4 dicas. Então, André, tenha na cabeça o seguinte, o curso não é mais importante, o curso é meio. O produto final é a comunidade. Depois da comunidade, você cria produtos, serviços, traz para alunos para mais cursos, traz para... Aí é que você vai ganhar dinheiro. O curso é só a porta de entrada. Buzzarello, porque cada vez mais são conversas infinitas. O Tuco vai pedir aumento aqui, porque... Está certo. Gestor de comunidades hoje... Estou hoje... identificando quão importante é essa atividade. O CAC fica muito mais baixo, como você falou, porque nas comunidades, cabe a você, aí criando novos produtos, novos serviços, novos eventos, novas possibilidades, é ad infinito. Eu participo de 12 comunidades e eu vejo os desdobramentos que acontecem lá dentro, os negócios que surgem lá dentro. E quem gera a comunidade passa até a ganhar dinheiro com isso. Por quê? Vem lá o profissional de uma grande empresa que quer vender uma solução. Convida a turma vai lá, vai ter uma palestra bacana, depois vai ter lá uns comes e bebes, depois vai ter... O cara vendeu uma solução, talvez para um profissional. Buzzarello, olha que incrível, olha que incrível. Mas dá trabalho isso, hein, Tuco? Dá ou não dá? Dá ou não dá trabalho? Gestor de comunidades hoje é uma profissão super emergente, mas é uma profissão que você 24 horas, tá? É uma profissão 24 horas, tem que tomar muito cuidado até com questões de legislação, né? Porque esse profissional não vamos lá, quem que você conhece de sucesso que não é 24 horas? O sucesso pertence às pessoas inconformadas. O sucesso não aceita preguiça. O sucesso não aceita preguiça, né? Então eu concordo com você. Buzzarello, uma coisa que você falou importante de comunidade, que você consegue informações na comunidade muito rapidamente. Cara, sem dúvidas, está certíssimo. Eu, há 6 meses atrás, quando eu tomei a decisão de pedir demissão para virar empreendedor e fazer alguma coisa que tem a ver com toda a minha carreira... Educação, né? Para não jogar fora 25 anos de experiência na área de tecnologia, na área comercial, não vou jogar fora isso. Né? Não vou, eu gosto disso. E aí eu liguei para alguns CEOs de empresas de tecnologia que poderiam ser meus clientes para entender se o negócio fazia sentido. Né? E falei com alguns profissionais aqui na área de tecnologia para fazer se dava sentido. O que aconteceu, cara? 2 coisas muito interessantes. Aqui, nessa área, ninguém sabia o que é Chief Revenue Officer. E tá tudo bem, porque eu também não sabia há algum tempo atrás. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas aqui, 100% não sabia nada. Sabe o que aconteceu aqui? Os primeiros 2 CEOs que eu conversei, 2 CEOs de operação, um de operação do Brasil, outro da operação da América Latina, eu posso falar o nome aqui, o Gabriel Padovani, ele até gravou um podcast comigo, ele é CEO da Shipper aqui no Brasil, que é uma empresa, enfim, que tem muita gente grande investindo, e o Beto Santos, que é CEO da América Latina da OneTrust, que é uma empresa que implementa ESG, quase das 500 empresas da Fortune no mundo. E ele foi contratado para expandir as operações da América Latina. E eu perguntei para eles, faz sentido para você um CRO na empresa de você? Sabe o que ele falou, Buzzarello? Assim, André, se faz sentido,
você sabe quem é meu chefe? Ou trabalha como quase meu chefe, é o que me puxa? O CRO da empresa. O Gabriel Padovani, ele trabalha em par, mas o CRO da América Latina, ele é o CRO da Colômbia, do México e do Brasil. Então, assim, é um par, né? Não é funcionalmente chefe dele, mas trabalha puxando os resultados do Gabriel Padovani. Do Beto Santos, o chefe dele realmente é o CRO, que fica em Londres. E o CRO se reporta ao CEO global. Então, assim, é uma dicotomia, é uma diferença de conhecimento absurdo, mas você viu como é que o CRO está ganhando importância? Você viu como é que até outras indústrias podem se beneficiar de um Chief Revenue Officer? A gente estava conversando aqui, né? Por exemplo, a indústria automobilística passou de vender carro para vender assinatura de carro. Todo mundo. Quem deveria, não sei como é que aconteceu, mas quem deveria ser o cara, a partir de hoje, o papel do CRO é esse. Olhar para fora e falar o seguinte, o mundo está indo para cá, vamos criar esses produtos e cada vez mais receita recorrente. Cada vez mais gestão de receita. Atração de assinatura é diferente de atração de produto. Venda de assinatura é diferente de venda de produto. E recorrência. E customer success, que eu acredito que é o mais importante, é bem diferente do que um canto de produto, um pós-venda, uma satisfação do cliente. E aí, cara, eu acreditei muito nesses caras e aí eu montei a minha empresa. Você está no caminho certo. Que tem esses dois vieses. Infelizmente, precisamos encerrar o nosso bate-papo. O Jô Soares já falava, né? Quando faz é porque não... Buzzarello, eu gostaria que você pudesse, para encerrar para a gente, né, primeiramente agradecer a sua participação e disponibilidade, mas deixar os seus contatos, fazer as suas considerações finais para aqueles que estão assistindo a gente poder também acompanhar o seu trabalho e toda a reinvenção que você vem fazendo através do marketing. Bom, o que eu posso dizer é que nos próximos 10 anos nós temos anos espetaculares pela frente. Muita oportunidade. É desesperador o que vem pela frente. Eu falo muito com fundos de investimento, com investidores, estou muito conectado com essa agenda, viajo muito para eventos, congressos, seminários fora do Brasil. É desesperador o que vem pela frente. Só que é o seguinte, nós não temos gente. Então quem se destacar e vier fazer um curso como o teu, concorda que já está na frente, já se destacou. Então, assim, turma, ou você vive de aprendizagem ou você vive de reclamação. Concorda? Ou você vive de aprendizagem ou você vive de reclamação. Então, turma, não deixe de estudar. E quando eu falo estudar, não é necessariamente fazer cursos formais. Dica importante, não façam cursos longos e estáticos. Façam cursos rápidos e frequentes como esse que você está oferecendo, André. Concorda? Sim. Cursos rápidos e frequentes. Não dá mais para chegar numa escola, ter uma dúvida, perguntar para o professor e o professor falar para você. Não, isso aqui você vai ver no 4º trimestre. Você não tem tempo para esperar 4 trimestres. Né? Então isso você vai ver em cursos rápidos e frequentes. 2, rede. Se você não tiver rede, você não avança mais na jornada. Porque no passado a solução estava no livro, estava na escola. Hoje ela está na comunidade, ela está na rede. Né? Faça hora bar. Faça muita hora bar. No mundo dos negócios é o que você sabe versus quem você conhece. Mas quem tem interesse se torna interessante. Se você não tem interesse, você não se torna interessante. E a comunidade nem vai te abraçar. Então você tem que também ter interesse. Como é que você tem que ser uma pessoa interessante? Como é que você se torna uma pessoa interessante? Estudando, lendo, fazendo hora bar, conectando e, sobretudo, ajudando a comunidade. André, você foi meu aluno, eu acho que você pode endossar o que eu vou falar aqui para você. Seja legal com as pessoas quando você está na subida. Porque depois você vai encontrar com elas quando você está na descida. Hoje eu estou num outro momento de vida. Eu não estou mais na subida, eu estou na descida. E eu encontro com pessoas como você que estão na subida e que a gente conversa, que é amigo. Porque um dia eu fui um bom professor para você, eu sempre conversamos, sempre trocamos mensagens. Né? Hoje você está na subida e eu estou na descida e a gente está aqui fazendo um podcast. Então é muito importante você ser bacana com as pessoas quando você está na subida, porque depois você vai encontrar com elas quando você está na descida. E é o que nós falamos no começo da nossa entrevista. Não existe mais ex-aluno. Não existe mais ex-aluna. É muita oportunidade, mas muita oportunidade.
Pessoal, nós vivemos o pleno emprego no Brasil. Pessoas como nós. Claro, eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu estou aqui num ambiente privilegiado. 8% de desemprego é a taxa de desemprego no Brasil. É pleno emprego. Se você souber abrir uma planilha de Excel, concorda? Você está empregado. Né? Claro que eu sei todos os problemas sociais que nós temos no Brasil, pessoas que não tiveram o privilégio que nós tivemos de estudar e tal. Ok. Né? Mas hoje eu vejo um movimento grande de muitas empresas ajudando a formar pessoas que tiveram uma educação deficiente, que o Estado não ajudou, etc, etc. Essas pessoas, se elas tiverem fome, André, concorda? Concordo. Que elas vão avançar na jornada. Concordo. A gente precisa de fome. É o que eu falei, todo mundo quer as glórias do pódio, mas ninguém quer a fadiga do treino. Então, turma, se preparem, que nós teremos aí 10 anos espetaculares. Independente de governo A ou B, de política econômica A ou B. O mercado hoje está muito mais poderoso que o Estado. O Estado não acompanhou mais o mercado, o Estado ficou para trás, turma. O Estado ficou para trás. Né? Eu sempre brinco a história da vaca e da baleia. Por que a vaca prospera e por que a baleia está em extinção? Porque a baleia é pública e a vaca é privatizada. Então, fica quieto, deixa o mercado fazer aqui que a gente se vira, entendeu? Pelo amor de Deus, eu peço aos nossos governantes, ao ex-presidente e ao atual presidente, fica quietinho. Não fala besteira, não atrapalha, fica quietinho os dois. Eu não estou fazendo referência a político A ou político B. Eu estou falando em relação a isso. Fica quieto que nós do mercado vamos resolver. O maior tesouro que esse país tem, que o Brasil tem, é um país de muita bucha. Muita bucha. Onde você olha no Brasil só tem bucha, só tem bucha. Onde tem bucha, tem negócios. Por que a Suíça cresce 2% ao ano nos últimos 30 anos? Porque é um país que não tem bucha. O único furo que tem naquele país é o furo dos queijos. Não tem furo, então não cresce mais 2%. Aqui é só bucha. Então o governo tem que ficar quietinho, deixar que a iniciativa privada faça. Lembre-se, de 2019 para cá, 30 unicórnios no Brasil. 30 unicórnios no Brasil. Nós estamos entre os 5 países que mais geram unicórnios, a despeito de todo o problema de educação que nós temos no país. Mas é um país que tem muita bucha. E onde tem bucha, tem negócio. Eu sou muito otimista em relação às oportunidades de negócio. Eu acho que qualquer pessoa hoje que se movimentar, né, cobra parada, não engole sapo, qualquer pessoa que estudar, ouvir um podcast como esse, faz um curso com você aqui no Revenue Club, concorda? A vida conspira a favor de quem está se movimentando. Aproveitem, pessoal, estudem, leiam, façam hora bar, conectem. Eu só enxergo oportunidades. Eu não sou mais um executivo, não tenho mais emprego, eu vivo de trabalho e não tenho agenda. Excelente. André, considerações finais pra gente? Olha, para dizer que chovendo molhado aqui, né? Eu estava conversando, eu fiz vários cursos, MBA, cursos longos, cursos curtos, leio hoje em dia, e uma referência para mim, quem fala para mim, lembre de um professor, eu lembro do Buzzarello. Oh, muito obrigado. Ele sabe disso, e ele sabe porque é justamente isso. Quando eu vejo ele, eu vou falar com ele, posso estar fazendo o que eu estou fazendo. Por quê? Admiração, eu sei que eu vou aprender com ele cada vez mais. E a Start, eu estou na Start muito por conta de você. Muito obrigado. Né? E eu me sinto também um privilegiado, Buzzarello, porque por que as pessoas te admiravam quando... Vou falar as pessoas generalizando porque eu tenho a opinião delas e eu tenho a minha. Por que as pessoas te admiravam como professor? Porque você também jogava o jogo. Você também era executivo de marketing da Tecnisa. Você era lá skin in the game. Estava lá nas trincheiras. Estava nas trincheiras. As pessoas estão cansadas de gurus. As pessoas não admiram mais guru. Justamente porque você falou, o guru do ano passado não é mais o guru desse ano, porque mudou tudo. Né? Mudou tudo. E nesse momento, Buzzarello, o meu propósito é ajudar as pessoas a mudar. Sensacional. E eu descobri que a profissão de Chief Revenue Officer é nova, principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já tem alguns anos. Quando eu olhei o propósito, o sentido da profissão, eu descobri que eu sempre fui um Chief Revenue Officer. Por quê, Buzzarello? Porque eu sempre fui de vendas. Só que eu sempre pegava marketing, falava, marketing, me ajuda aqui nessa venda aqui que eu preciso fazer, nessa campanha, me ajuda que eu quero atingir essa indústria, me ajuda aqui. E eu pegava o delivery, que o pessoal chamava na IBM, na época, o pós-venda, quem entregava,
cara, me ajuda aqui a escrever o contrato, me ajuda aqui a dar confiança para o cliente, para ele poder assinar o contrato, porque ele sabe que você vai entregar isso aqui. E, cara, se você não conseguir entregar isso aqui, pô, fala para o cliente que não dá para fazer isso por causa disso, 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 e não vamos colocar no contrato. Cara, o cliente vai entender, ele tem os pedidos dele, ele tem a concepção dele, tem os vieses dele, e a gente tem que adequar o que a gente sabe fazer para poder entregar. Então, Buzzarello, eu sou o Chief Revenue Officer on Demand de CEOs de empresas de tecnologia médias, e eu também desenvolvo a profissão de Chief Revenue Officer aqui no Brasil. Mas eu descobri que essa profissão, por DNA, uma história que eu conto que o meu avô, tudo mais, tem nos outros podcasts, mas eu sempre fui um Chief Revenue Officer. E todo mundo, independente do nome, da profissão, do cargo, se o cara é da área comercial, de marketing, ele tem que pedir ajuda de vendas, tem que pedir ajuda de Customer Success. Se o cara é de vendas, mais ainda. Se o cara é de Customer Success, ele pode ser muito ajudado com vendas e com marketing. O ideal, na minha concepção, que eu acredito, é que precisa ter um cara que seja um generalista, que entenda dos três, que seja um bom comunicador para fazer essas áreas andarem sem fricção. E é isso que eu estou ajudando as empresas de tecnologia, os profissionais da área de comercial de empresas de tecnologia a fazer, porque eu acredito muito nisso, porque eu sempre fiz isso e eu não teria coragem de ensinar uma coisa que eu não viveu. Não vivi. Tem gente que consegue, eu não consigo. Mas tá tudo bem. Maravilhoso. Excelente. Tá aí, pessoal, um pouquinho para você que tem fome de educação. Falamos aqui sobre o tema Educação e Marketing, 40 anos de evolução e como se adaptar às mudanças com o Romeu Buzzarello, que conforme vocês todos sabem, ele é o professor, trabalhou como executivo em grandes empresas, mas atua claramente como professor de marketing em grandes escolas de negócios do Brasil, além de sócio da Startse. E você que gostou do programa de hoje, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, @Tuco com 2C, Tuco Silva no Instagram, @André Luiz Seixas e @Buzzarello. Tá bom, pessoal? Eu sou o Tuco com o André e com o Buzzarello, que te envia a todos vocês um grande abraço. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.